Olá! No vídeo anterior eu fiz um lobby sobre o WX Maxima, tentando convencer vocês que o uso de um software matemático é extremamente útil, não só para economizar o tempo, mas também para focar nas respostas dos problemas que vocês forem tratar. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar principalmente para aqueles que com certeza já se assustaram com essa cara aparentemente tosca do WX Maxima, tá? Para esses, eu vou mostrar que esse software não passa de uma calculadora comum. Qual é a diferença? É que essa calculadora tem um incremento, e esse incremento é a possibilidade de trabalhar não só com números, mas também com letras, tanto no equacionamento quanto nas respostas dessas equações. Um outro ponto interessante que vale destacar é que, se você quer melhorar a sua base de compreensão da estrutura matemática dos problemas que você for tratar, porque você não sente segurança, você consegue utilizar o WX Maxima para te ajudar a melhorar essas habilidades na matemática, tá? Bom, como eu trabalho com esse software em minhas aulas para criar uma dinâmica com os alunos, tá? No qual os alunos são os atores, né, na resolução dos problemas, ou seja, eles utilizam o WX Maxima para realmente agilizar o cálculo, entender como é que é feito, enfim, como colocar os dados, como fazer as equações e como obter os resultados, né? Como eu trabalho com os alunos dessa forma, eu consegui bater um recorde. E que foi o seguinte, eu consegui fazer com que ninguém mais dormisse em sala de aula. É lógico, tá, tudo bem, não é bom elogiar porque senão vai dar zebra na próxima aula, tá? Mas tranquilo, vamos seguir. Como eu tenho essa experiência, a partir dessas aulas eu consegui adquirir uma noção razoável das coisas que os alunos mais marcam bobeira, tá? O engraçado é que os alunos sabem escrever, fazer as contas na calculadora, o procedimento é basicamente igual, se não muito semelhante, mas eu não sei porque cargas d'água eles acabam passando batido naquilo que eles mesmos dominam, tá? Por isso, eu escolhi aqui alguns exercícios exemplos para mostrar quais são os pontos onde os alunos mais se equivocam. Beleza? Então, vamos seguir. Primeiro, para trabalhar com WX Maxima, nós precisamos de algumas coisas, tá? Conhecer os sinais. O sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de multiplicação, que é dado aqui pela tecla asterisco, tá? E não asterístico. No caso, aqui eu consegui encontrar essa imagem de um asterisco com 6 perninhas. Já no meu computador, na tecla 8, ele tem 5, tá? Então é um tipo de uma estrelinha, ok? E essa estrela é utilizada para fazer a multiplicação, tá? Então a todo momento que eu precisar fazer uma multiplicação, eu tenho que recorrer a essa tecla aqui, que é o asterisco. A barra para fazer divisão, o parênteses para definir limites na sua equação e o acento circunflexo para trabalhar com expoentes quando formos trabalhar com potências. Beleza? Como eu tenho tudo trabalho, no Maxima eu trabalho numa célula e eu tenho que executar a célula que eu for trabalhar, para essa execução, eu preciso fazer o seguinte: tem dois processos. Primeiro, eu posso executar de modo rápido aqui pelo teclado utilizando o Shift Enter, ou eu posso utilizar esse ícone que está aqui, tá? Das duas formas, dá certo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu monto uma subtração, né? Um processo bem simples aqui no Maxima. Então, quando você quiser fazer a sua conta, é só você clicar no Maxima, que ele vai abrir um espaço ali, né? Vai aparecer um localzinho onde você, que está piscando aqui, onde você vai escrever o que você precisa. Então, a partir do momento que você clicou ali, vou colocar exatamente, tá, a conta que tem aqui em cima, e eu vou colocar aqui, ó, 1,3 menos 2,5. Beleza? A partir do momento que você escrever, o Maxima vai abrir uma célula, tá? E aí depois nós vamos executar essa conta. Só que eu já vou mostrar para vocês que vai dar um probleminha nessa execução. Por quê? Quando você utiliza uma calculadora, pelo menos todas as calculadoras que eu utilizei até o momento, o 1,3 é escrito como sendo 1,3. Então, qual seria a correção que eu deveria fazer aqui? Ao invés de colocar 1,3, eu deveria fazer a correção para 1,3. Ao invés de 2,5, 2,5. Beleza? Por quê? Como eu já disse, o Maxima é uma calculadora, né?
Só que tem aquela vantagem de uso das letras que nós vamos trabalhar em um momento posterior. Então, qual é a correção que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, substituir 1,3 por 1,3. Vamos só supor que eu tenha esquecido esse carinha aqui, que é geralmente o que acontece com os alunos, esquecem às vezes de fazer a substituição, e que ao invés de colocar aqui 2,5, deixe 2,5. O que vai acontecer quando eu for executar essa célula? Como eu já disse, tem dois processos. Posso vir aqui nesse ícone, né? Aqui, ó, a hora que eu coloco para executar, cliquei então aqui no ícone, e o que eu tenho? Deu um problema na execução. Por quê? Porque ele está identificando que essa vírgula aqui não está certa. Então, se você fizer o seguinte, substituir a vírgula por ponto e executar, agora eu vou colocar aqui, fazer aqui o Shift Enter para agilizar o processo, beleza, pronto, bateu. Verificou? É um procedimento simples. São pequenas alterações no modo como você estaria pensando na diferença entre o fazer à mão e o fazer no Maxima. Ok? Por quê? Até porque nós já estamos um pouco acostumados a fazer isso nas calculadoras. Então vamos seguir mais ou menos o mesmo processo. Agora, qual seria a correção que eu teria que fazer aqui nessa multiplicação no Maxima? Então a primeira correção é, ao invés de ser 1,3, eu coloco 1,3, e ao invés de ser 2,5, eu coloco 2,5. Beleza? E como é que eu faço a multiplicação? Até deixei aqui o símbolo da tecla. Eu utilizo o asterisco. A partir do momento que eu fiz isso, Shift Enter, pronto, resolvido. Beleza? Então, já aprendemos o básico da soma, da subtração e da multiplicação. Agora vamos para a divisão. Como é que nós fazemos a divisão no Maxima? Como eu já tinha comentado anteriormente, nós utilizamos a barra. Beleza? Então aqui eu coloco 2 barra 7 menos 3 barra 5. Shift Enter, executei. Pronto. Simples, de boa. Vamos agora para a multiplicação aqui no exercício 4. Eu tenho agora 2 dividido por 7 multiplicado por 3 dividido por 5. Então aqui eu vou colocar 2 dividido por 7 e multiplicado por 3 dividido por 5. Uma coisa que acontece de praxe é que os alunos muitas vezes esquecem de colocar alguns parênteses nas frações, principalmente naqueles momentos que não pode esquecer. Então, como eu tenho aqui duas frações, se você ficar na dúvida, né, na multiplicação, de como ocorre a multiplicação, você faz o seguinte, cara, coloca o parênteses na primeira fração e na segunda fração. Beleza? A partir do momento que você fizer isso, você sabe que essa fração está sendo multiplicada por essa fração. Então você consegue colocar isso no WX Maxima, e se você cometer algum equívoco, é só você vir e corrigir, é tranquilo. Diferente de uma calculadora, que você teria que começar tudo de novo, né, se você cometer um erro. Beleza? Então vamos lá, executa, ótimo, bateu. Então essa é a forma da multiplicação entre duas frações. Agora, como é que eu faço a divisão entre duas frações? O procedimento é bem parecido com esse daqui. O que a gente tem que fazer? 2 dividido por 7, ok? Colocar aqui uma divisão, também divisão. Então aqui eu teria 2 dividido por 7, dividido por 3, né? 3 dividido por 5. Qual é o problema aqui? O problema é que se você fizer dessa forma, olha o que vai acontecer. Você vai ter que essa resposta de forma alguma vai bater com essa. Ou seja, o que nós acabamos de fazer aqui está errado. E voltamos de novo naquela situação, que é procure identificar qual é a fração que você está utilizando. Então aqui eu tenho no numerador, eu até esqueci de colocar o sinal aqui. Tá? Então eu tenho aqui no numerador 2 dividido por 7, vamos separar entre parênteses, indicando que isso é uma fração, e colocamos o outro termo também, que é o do denominador, entre parênteses. Fazemos a divisão, pronto, bateu. Perfeito? Então, é um procedimento. O raciocínio que você teria que fazer à mão é o mesmo tipo de raciocínio que você faz aqui ao escrever a conta, ao fazer a conta aqui no Maxima. Beleza? Agora nós vamos trabalhar aqui com potência. E onde nós temos aqui o sendo 3, aqui o expoente, tá? Onde sendo 3 aqui o expoente. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer 2 elevado a 3, tá? Para fazer isso, como eu já tinha comentado lá no início, eu utilizo o acento circunflexo.
Então, 2 elevado a 3. 2 elevado a 7. O que é que o aluno geralmente esquece? É que você tem que 2 elevado a 3 está multiplicando 2 elevado a 7. E no Maxima você não pode esquecer de colocar a multiplicação. Então, se você fizer aqui sem a multiplicação, vai dar erro. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar aqui o asterisco, beleza? Então, uma vez que nós tenhamos colocado aqui o asterisco, passe Shift Enter, temos o nosso resultado. Beleza? É isso. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3. Vamos fazer do mesmo jeito como está aqui, que é entre parênteses. E vamos elevar aquilo que está entre parênteses ao cubo. Beleza? Então, a partir do momento que nós fazemos isso, 8 dividido por 27, que é o que nós temos aqui como resultado. Raiz. Como é que nós fazemos raiz no WX Maxima? Antigamente, nós tínhamos que escrever um comando para isso. Só que depois eles inseriram um tal de símbolo matemático, tá? Que é esse que está aqui, que é de uma raiz. Beleza? Só que a raiz ela precisa saber quem que está dentro dela. E para fazer isso, novamente vamos apelar aqui para o parênteses, né? Então, quem estiver entre parênteses vai estar sob a ação aqui da raiz. Então, eu coloco aqui 2 elevado a 2, raiz de, né? Raiz de 2 elevado a 2. Executo, ótimo, bateu. Então, é um procedimento bem tranquilo. O único detalhe é, não pode esquecer de colocar o parênteses. É isso, tá? Vamos aprender com o Maxima, aprender matemática básica com o Maxima. Algumas pessoas acabam esquecendo que entre 2 e o x, entre o 2 e o x ao quadrado, você tem uma multiplicação. Então, quando você for escrever esse carinha aqui, você não escreve reto do jeito que está, como está aqui. Você vai ter que fazer o seguinte, 2 multiplicado por x elevado a 2, ok? E aqui você tem 3 dividido por x mais 7. Vamos executar isso e verificar como é que fica? Ó, 2 vezes x ao quadrado mais 3x mais 7. Ou seja, o que você acabou de escrever aqui bate com o que está aqui. Então, essa escrita está correta, beleza? Aqui, novamente, ó, entre o x e a raiz eu tenho uma multiplicação. Agora eu tenho uma raiz. Não posso esquecer de colocar tudo que está sob a ação da raiz entre parênteses. Vou fazer o seguinte, o x tem que estar elevado a 2. Pronto, vou fazer aqui. Aí eu tenho aqui, ó, tá vendo? X, raiz de x ao quadrado mais 2. Beleza, então escrevemos isso daqui de forma correta. Tá? Vamos agora para esse outro aqui, que é o exercício 11. Aqui tem um erro padrão que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer questão de cometer esse erro. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma multiplicação entre o 2 e o x. Agora eu vou ter x elevado a 3 dividido por 7. Só que se nós fizermos isso, olha lá o que vai acontecer. O 7 vai estar dividindo esse termo que está aqui. Tá? Por que ele está fazendo isso? Porque como você não definiu que tudo isso daqui representa uma fração, ele vai entender como sendo aqui somente o 3 estando elevado, né? O x estando elevado somente a 3. Então, como é que você corrige isso? De novo, apelando ao parênteses. Lembra que eu falo que sempre o parênteses, se você tiver na dúvida, coloca a fração entre parênteses. Você não vai perder com isso. Beleza? Então, aí eu vou ter aqui 2 vezes x elevado a 3 sobre 7. E agora eu vou executar. E aí, sim, tá? Ele entendeu exatamente o que você queria expressar. Então, tem 2 vezes x elevado a 3 sobre 7. Agora, vamos verificar essa outra continha aqui, tá? Se eu consigo escrevê-la de modo correto. Bom, tudo que está em cima é o numerador, tudo que está embaixo é o denominador. Então, como é que eu faço isso? Se tudo que está aqui em cima é o numerador, você deixa entre parênteses. Se tudo que está aqui embaixo é o denominador, deixa eu só colocar esse carinha aqui, porque depois eu vou levar ele ao quadrado. Se tudo que está aqui embaixo é o denominador, eu coloco ele entre parênteses. Aqui eu tenho uma divisão, então eu coloco a barra. E esse termo que está no denominador está elevado ao quadrado. Ótimo. Então, com isso, eu executo para verificar se realmente está correto. Opa, não vai estar correto não, né? Por que não vai estar correto? Porque eu esqueci da multiplicação
esqueci de elevar ao quadrado, esqueci da multiplicação, esqueci aqui também da multiplicação e de elevar aqui ao quadrado. Agora sim vai funcionar. Então, tenho aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x dividido por 7x ao quadrado mais 5x, tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Vamos agora para o exercício 13. Entre o 2 e o cosseno, eu tenho uma multiplicação, não posso esquecer disso. E tem algumas contas feitas à mão que a galera esquece de colocar um parênteses aqui. Mas até mesmo nas calculadoras, quando você coloca o cosseno, aparece o parênteses. Então, qual é o erro nessa escrita? É que nós colocamos, ou esquecemos de colocar, o x entre parênteses. Tá ok? Então, a partir do momento que você fez isso, ó, até a cor do cosseno mudou. Tá? Então, o que você faz? A partir do momento que você tem certeza que você escreveu certo, executa. Então, eu tenho aqui 2 cosseno de x. Beleza? Agora eu tenho aqui, ó, o seno. No padrão das calculadoras que eu utilizava, Cássio, entre outras, o seno na calculadora era escrito assim, ó, sin, tá? Lá do inglês. Então, no Maxima é exatamente a mesma coisa. Então, você tem que colocar sin para representar o seno, S-I-N, né? E coloca o x entre parênteses. A partir do momento que eu fiz isso, ó, já até mudou a cor dele. Agora executo, beleza, tenho aqui o seno de x dividido por x. E o cosseno ao quadrado de x? Do mesmo jeito que x ao quadrado é x vezes x, cosseno de x, cosseno ao quadrado de x, é a mesma coisa que cosseno de x vezes cosseno de x. Então, como é que nós fazemos o cosseno ao quadrado, né, que aqui é uma representação lúdica, né, quando você faz à mão, isso daqui é uma representação lúdica de que aquele cosseno está sendo multiplicado duas vezes, ele por ele mesmo. Tá? Como é que eu faço aqui? O procedimento é simples, você vai lá, cosseno de 2x, ok? Onde o 2 tem que multiplicar o x. Aí você vem, coloca também todo esse termo entre parênteses e eleva ao quadrado. Ok? Beleza. Com isso, finalizamos os exercícios exemplos que geralmente pegam os alunos. Tá? Os alunos geralmente cometem algum tipo de equívoco. Esquecem uma multiplicação, esquece de colocar entre parênteses, esquece geralmente de... quando coloca uma raiz, esquece o parênteses, mas o esquecer não é necessariamente que não sabem, é que geralmente cometem equívocos nesse processo. Então, eu mostrei com esse vídeo, geralmente, o que mais acontece de falha nas contas. A partir do momento que você tem essa segurança, aí nós temos condições de partir para outras etapas, beleza? Então, com isso, encerro o vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e até mais.